Primeiro, vamos falar sobre os tipos de internet em nuvem. Nós temos a nuvem privada, que são aquelas construídas exclusivamente para um único usuário, uma empresa, por exemplo, diferentemente de uma data center privado virtual. A infraestrutura utilizada pertence ao usuário e, portanto, ele possui total controle sobre como as aplicações são implementadas na nuvem. Uma nuvem privada é aquela em que os serviços e infraestruturas são mantidos em uma rede privada. Temos também a nuvem pública, que são de propriedades de um provedor de serviços de nuvem de terceiros e operadas por ele, que por sua vez fornece recursos de computação, como servidores e armazenamentos pela internet. Como uma nuvem pública, todo hardware, software e outras infraestruturas de suporte são de propriedade e gerenciadas pelo provedor de nuvem. Temos também a nuvem híbrida, que combinam nuvens públicas e privadas ligadas por uma tecnologia que permite que dados e aplicativos sejam compartilhados entre elas. Ao permitir que dados e aplicativos sejam movidos entre nuvens públicas e privadas, a nuvem híbrida dá aos negócios mais flexibilidade e mais opções de implantação. Entre as vantagens da internet em nuvem estão a memória livre, armazenamento de informações diretamente em um servidor externo, a possibilidade de acessar seus arquivos offline e a qualquer lugar do mundo, não importa onde estiver. Dentre as desvantagens, podemos mencionar o custo e o acesso à internet, que tem que ser bem alto para realizar tal transferência. A insegurança também é um tópico a ser discutido. Apesar dos arquivos serem criptografados, a partir do momento em que são armazenados na nuvem, muitas pessoas ainda sentem-se inseguras ao salvarem seus dados nessas ferramentas. Isso porque seus usuários podem sofrer ataques de cybercriminosos e ter logins e senhas capturados, o que pode gerar um grande transtorno para uma empresa no futuro, por exemplo. Ainda assim, a maioria das pessoas acredita que os valores positivos falam mais alto que os negativos quando o assunto é armazenamento na nuvem. A internet, ainda só usada pelo computador, surgiu no Brasil no final de 1994 pela Embratel. Era 100 vezes mais lenta do que a conexão que temos hoje. Só em 1996 surgiram novas e mais rápidas conexões à internet. Assim, em 1998, o Brasil era, na América do Sul, o maior usuário da rede e o 19º no mundo. Em 2000, começou a ser disponível no Brasil o WAP, Wireless Application Protocol, tornando possível o uso da internet pelo celular, possibilitando, por exemplo, o acesso a notícias do Brasil e do mundo online. E para falar sobre internet móvel, não podemos deixar de falar sobre o 3G e o 4G. A sigla 3G significa internet móvel de terceira geração. Isso se dá pois o sinal usado é um UMTS HSDPA, que é um sinal de terceira geração. O 2G, por exemplo, significa segunda geração, que surgiu lá na década de 90. O sinal 3G é transmitido através de um mini modem USB, capaz de captar sinal e transmiti-lo ao computador através de uma porta USB. Um chip 3G também pode ser usado em um celular que suporte essa tecnologia, tornando possível acessar a internet de alta velocidade e tudo o que isso oferece, como videochamadas, ter sinal de TV, acessar redes sociais, ver vídeos e muito mais direto do seu celular, acessando assim a internet igual a de um computador. E é claro que isso também vale para o 4G. Hoje, em 2018, já é comum o uso da rede 4G e já estão implantando a rede 4.5G também. Aqui no Brasil, quem começou a anunciar planos comerciais de 4G foi a Claro e a Oi. A rede 4G opera em uma frequência distinta da 3G e por isso são necessárias antenas diferentes e que possam operar na faixa de 2.5 Hz. O caminho da comunicação continua o mesmo. Os celulares enviam sinais para as torres e, logo em seguida, essas torres repassam os dados para uma central de comunicações. Porém, o que muda realmente são os equipamentos. As antenas 4G são mais baixas que a 3G e possuem um sinal mais denso. Por exemplo, se uma torre 3G pode compartilhar o sinal com cerca de 60 a 100 telefones, a torre 4G aumenta esse número. Uma torre da nova rede pode servir de 300 a 400 pessoas, suportando muito mais usuários simultâneos. Pesquisas apontam que a internet móvel só aumenta no Brasil. De acordo com o TCI Domicílios de 2016, na casa da família brasileira, o excesso de celulares que têm acesso à internet aumentou de 7% em 2014 para 14% em 2016, ou seja, esse número dobrou de tamanho. 54% de casas estão conectadas à internet. E a cada dia que passa, podemos perceber a influência que isso tem no nosso dia a dia.